Quer dizer que a valentia do Gustavo Gaia não durou nem 24 horas e já apagou a postagem, ligou para o presidente da Câmara, mandou mensagem para o presidente do Senado se desculpando pela barbaridade que ele postou na rede social? Olha só a barbaridade que esse cara postou. Ó, lá embaixo. E aí, Lindbergh Farias, esposo, companheiro da Gleice Hoffmann, você vai mesmo aceitar o seu chefe oferecer sua esposa para o Hugo Mota e Alcolumbre como cafetão oferecendo uma GP, a garota de programa? Sua esposa sendo humilhada pelo seu chefe, você vai ficar calado? Aí ele postou isso aqui, ó. Me veio a imagem da Gleice, o Lindbergh e o Davi Alcolumbre fazendo um trisal. Que pesadelo. Ele está se referindo àquela frase que o presidente Lula citou diante do presidente do Senado e do presidente da Câmara, que buscava ter um relacionamento melhor com esses dois presidentes, e num tom de brincadeira ele falou: por isso que eu escolhi essa mulher bonita para ser ministra do governo e lidar diretamente com você. E aí o Gustavo Gaia, como um bolsonarista que ele é, estava muito mal acostumado, tendo o Arthur Lira como presidente da Câmara, tendo o Rodrigo Pacheco como presidente do Senado, e podia cometer qualquer quebra de decoro que nada acontecia com ele. Só que agora o negócio é diferente, meus amigos. O Alcolumbre não deixou passar batido e vai denunciar ele sim ao Conselho de Ética, assim como o próprio Partido dos Trabalhadores já denunciou ele ao Conselho de Ética, e ele poderá até sofrer cassação do seu mandato. Interlocutores do Hugo Mota, que é o presidente da Câmara, disse que a resposta do Hugo Mota ao Gustavo Gaia foi que era inadmissível o que ele fez e que ele vai ter punição, que ele não vai ter como passar a mão na cabeça dele, porque se ele deixar isso passar batido, coisas piores acontecerão vindos de outros deputados ou até mesmo dele. E a Globo News, como vocês já sabem, né, minha gente, aproveitou esta oportunidade para ficar criticando o governo Lula 24 horas por dia. Tá um negócio assim insuportável. E aí tem novidade. Essa jornalista aqui de baixo, após a Janja, primeira dama, excluir a sua conta no Instagram devido aos ataques que ela vem sofrendo, ela teve a capacidade de culpar o Lula pelos ataques que a primeira-dama recebeu nos últimos dias. Ela disse que esses ataques à Janja foram estimulados após a fala machista do Lula em relação a Gleice Hoffmann. O engraçado é que a pessoa que poderia ter ficado chateado com a brincadeira do Lula, que foi a Gleice, não ficou, muito pelo contrário, saiu em defesa do presidente. Ela falou que oportunistas tentam desmerecer o presidente Lula e disse que gestos são mais importantes que palavra, e que não teve e não tem outro líder como o presidente Lula que mais empoderou as mulheres. Ela fala que o Lula foi o primeiro homem a lançar uma presidenta mulher no país, a primeira presidenta mulher do PT, e que foi o presidente que mais nomeou mulheres ministras nas estatais, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal e no Superior Tribunal Militar e outros tantos. E não deixou passar batido a hipocrisia dos bolsonaristas. Ela falou o seguinte, ó: que moral vocês têm? Vocês esqueceram das entrevistas, dos vídeos em que Bolsonaro agrediu as mulheres, estimulando a violência política e física, o preconceito, o machismo? Canalhas, respeitem a inteligência do povo brasileiro. Já sua esposa, Lindbergh Farias, saiu em sua defesa e chamou Gustavo Gaia de canalha, vagabundo e assassino. E disse que não ia gastar mais do que isso com ele. Gente, tá insuportável a imprensa, a Globo News. Qualquer deslize do Lula, eles caem matando em cima, tudo isso querendo descapitalizá-lo politicamente para ele não se reeleger em 2026. Tá um negócio assim absurdo, tá insuportável. E olha que eu nem assisto essas emissoras, eu vejo tudo apenas pelas redes sociais. Briga na extrema direita, meus amigos. Renato 38 chama Eduardo Bolsonaro e Mário Frias para a briga, e Nicolas Ferreira ataca bolsonaristas que o criticaram. Tudo começou quando Nicolas Ferreira se reuniu e tirou foto com o Renato 38, que é um bolsonarista, mas que é extremamente crítico ao Bolsonaro. Um dos adjetivos mais leves que ele se refere ao Bolsonaro é de cadela e frouxo. O Mário Frias foi um dos que
que criticou publicamente o Nicolas Ferreira por isso. Ele falou que a postura do Nicolas foi completamente absurda, que não acha que seja uma postura digna de alguém que se diz aliado do Bolsonaro fazer foto e vídeo aos risos com duas pessoas que chamam o Bolsonaro de cadela covarde e outros xingamentos. E aí o Nicolas, revoltadinho, veio até a internet novamente para atacar essas pessoas que estão o criticando. Ele falou o seguinte: gente que simula bondade, virtude e boa intenção, que finge estar movida por algum nobre propósito, mas que em verdade age em função de sentimentos e interesses que talvez não admitem nem para si mesmos. Depois disso, o Mário Frias não respondeu nada e aparentemente tinha morrido aí a confusão. Só que não. O Renato 38 chamou o Eduardo Bolsonaro e o Mário Frias para briga. Esse convite apareceu, essa proposta, depois do Eduardo Bolsonaro criticar o Leonardo Dias, que é amigo do Renato 38. O Leonardo Dias postou isso daqui, ó: bolsonarismo é um movimento formado por frouxos que, seguindo seu líder, acostumaram-se a pedir desculpas aos esquerdistas. Essa frouxidão é como um vírus que se espalha e contamina todos. E aí o Leonardo, ele falou que o Bolsonaro e toda a sua turma estão pegando carona na fama do Frei Gilson para poder estar em destaque nas redes sociais. Só que o Eduardo Bolsonaro não gostou nada disso, dessa postagem, e partiu pro ataque. Falou o seguinte, ó: que tipo de sujeito faz uma postagem canalha dessas e ainda a impulsiona no X? Porque eu nunca trombo sem querer com eles por aí. Qual a vantagem de dar voz a esse tipo de sujeito? Aí o Mário Frias também entrou na briga e disse: ó, não há vantagem nenhuma em dar palanque para esse tipo de gente. Dar voz a difamadores baixos não é minimamente aceitável. Se ao menos fossem grandes nomes fora da bolha da direita, até iria aceitar ir lá. E aí o 38 interpretou essa postagem do Eduardo Bolsonaro como um convite para a briga, né? Porque ele falou o seguinte, ó: porque eu não trombo sem querer com um deles por aí. Aí o 38 postou o seguinte: o Leonardo topou seu desafio reiterado para lutar. Basta fechar a data e regras. Para a luta, há dinheiro nos Estados Unidos. Se for homem de não fugir, vai lutar em casa. Você ameaçou bater num homem, agora ele aceitou a luta. Espero que não seja frouxo e aceite. Vai lutar em sua casa, no seu país, com tudo a seu favor, e ainda pode mostrar se tem culhão para sustentar suas bravatas. De quebra, dá para faturar uma grana, bem mais digno do que ficar mendigando pix dos seguidores como sua família faz. E aí, vai encarar ou vai correr? Aí o Mário Frias respondeu o seguinte: dois idiotas, você e o Leonardo. Quando foi que o Eduardo chamou para a mão dois paspalhos como vocês? Ele diz que não encontra sem querer com figuras patéticas assim como vocês. Pablo Marçal sobrou até pro Pablo e afins. Afinal, o que parece, tem gente aí que sempre encontra sem querer com essas figuras. E aí o Renato 38 respondeu o seguinte, ó: houve mais mensagens como essa em privado que você pode não ter ciência. Mais uma vez afirma o contrário do que viu. Veremos agora se Eduardo é homem de manter palavra e quer trombar com Leonardo, ou prova que frouxidão é genética. Ai, meu Deus do céu, isso tá melhor que encomenda esse barraco. Por favor, continuem essa briga, que eu vou estar aqui torcendo pela briga. O PT solicitou que a Procuradoria-Geral da República investigue o Bolsonaro após ele, no final de semana passado, informar a imprensa que repassou informações para o Donald Trump sobre acordos que o Brasil fechou com a China referente à exploração nuclear. Ele disse que o Brasil quer criar uma bomba atômica junto com os Estados Unidos, uma coisa que não faz o mínimo sentido. E disse que é justificável pedir a interferência dos Estados Unidos no Brasil. Sabe o nome disso, né? Traidor da pátria. Não merece perdão. E o presidente Lula questionou hoje o motivo dos ovos terem subido tanto de preço. Segundo ele, apesar do calor afetar a produção, ano passado teve calor também e não subiu tanto assim como subiu nesse ano, tá? O mercado justifica que é por conta da quaresma, do calor e etc. Eu particularmente concordo com o Lula que tem muito empresário, muito produtor ou distribuidor que aproveita esse momento que alguns alimentos de fato subiram de preço para subir o preço de outros e assim ganhar mais e de quebra prejudicar a popularidade do governo. Graças a Deus, onde eu compro,
não subiu de preço, que é no açaí supermercado atacadista, tá? Mas e você, na sua cidade, nos outros estados, nas outras regiões do Brasil? Me fala nos comentários, o preço do ovo subiu para ti? E por falar nisso, meus amigos, em preço de alimentos, o governo Lula ampliou em 300 milhões de reais o orçamento destinado à Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento. Essa companhia ela serve para comprar alimentos para quando determinados alimentos estiverem em alta no mercado, ela repassar esses alimentos para por um preço mais barato, fazendo com que a inflação baixe. E finalmente a justiça foi feita. Esse bolsonarista que assassinou o tesoureiro do PT na festa de seu aniversário, apenas por divergência política, tinha ganho uma liminar de um desembargador também bolsonarista que permitiu que, por conta da sua condição de saúde, ele cumprisse a pena na qual foi condenado em casa. Só que a Justiça do Paraná revogou essa liminar e ele vai cumprir a pena na cadeia, porque é isso que ele merece. O Eduardo Bolsonaro está revoltadinho e ameaçou o jornalista Guilherme Amado. Uma pequena pausa só para pedir para você compartilhar esse vídeo e me seguir e se inscrever no meu canal. Tamo juntos! O Guilherme Amado postou isso daqui na sua coluna. Enquanto o Congresso discute emendas, Eduardo Bolsonaro faz live em Washington. Esta já é a 4ª viagem dele apenas neste ano. Aí o Eduardo Bolsonaro ficou revoltadinho porque o Guilherme Amado falou a verdade. Disse que o Guilherme Amado está tentando colocar a base eleitoral dele contra ele, por fato de ele não viver mais no Brasil e viver só nos Estados Unidos trabalhando contra o país. E ameaçou o Guilherme Amado, dizendo que uma notícia supostamente falsa, publicada pelo Guilherme Amado, já foi repassado às autoridades dos Estados Unidos. Para a tristeza dos bolsonaristas, o PGR arquivou o pedido de investigação contra a Janja, porque, segundo ele, não foi apresentado nenhuma prova de gastos ilegais com as viagens da primeira-dama. Ministro Fernando Haddad falou que o Brasil não vai retaliar os Estados Unidos agora, referente à taxa de 25% sobre as importações de aço e alumínio do Brasil, e que está em negociações com os Estados Unidos. Esse deputado federal Pauliski, que é acusado de homicídio, ele está criando um projeto de lei para prender todas as pessoas que criticarem líderes religiosos. Ou seja, ele não quer que ninguém fale que o Frei Gilson é bolsonarista e apoiou o golpe contra o governo eleito do presidente Lula. Salve essa data na sua agenda, tá? Dia 25 agora de março, o STF irá julgar as denúncias que a PGR, ou seja, o Ministério Público, fez contra o Bolsonaro e seus aliados por tentar dar um golpe de Estado no Brasil. Caso a primeira turma do STF aceite a denúncia da PGR, o Bolsonaro e seus aliados se tornarão réus e todo o processo de julgamento será dado início. E compartilhe essa notícia, porque notícia boa a gente não guarda segredo. E na família Bolsonaro tá um chororô terrível. Quem agora vender lenço vai ficar rico, porque os bolsonaristas choram de dia e de noite com medo do mito deles ir pra cadeia. O Bolsonaro tentou comparar a justiça falha dos Estados Unidos com a nossa justiça, que, diga-se de passagem, meu amigo, é bem superior à justiça norte-americana, alegando que lá nos Estados Unidos levaram quase 5 anos para que o Donald Trump fosse julgado. O Carluxo também reclamou da rapidez da justiça brasileira. E o Eduardo Bananinha disse que o Bolsonaro estava sofrendo uma perseguição judicial. Recadinho aqui para os bolsonaristas que estão reclamando da rapidez e agilidade do Alexandre de Moraes para dar sequência a todo o processo de julgamento do Bolsonaro. Quando Lula ele foi julgado numa velocidade incrível, mesmo sem ter cometido nenhum crime, sem ter nenhuma prova contra ele, vocês não reclamaram, vocês celebraram. Agora que o Bolsonaro, que de fato cometeu crime e que tem inúmeras provas contra eles, vocês estão reclamando da velocidade da justiça, criem vergonha na cara. Vocês estão pensando o quê? Que o Super Xandão é um juiz incompetente igual o Sérgio Moro? Nananina não, meu amigo. Xandão sabe muito bem o que faz e está comandando essa investigação dentro de todos os critérios que a lei brasileira permite. Nenhum direito garantido pela nossa Constituição está sendo tirado do Bolsonaro. O Bolsonaro, se condenado pela
pelo STF, também poderá ser condenado pela justiça militar e perder a sua patente. Perdendo a sua patente, se ele for para uma prisão numa área militar, ele irá para uma prisão numa área comum, civil. E quem está falando isso não sou eu. Quem falou isso foi a nova presidenta do Tribunal Superior Militar, a ministra Maria Elizabeth Rocha. Ela diz que Bolsonaro poderá sim ser julgado também na justiça militar por incitar as tropas a darem um golpe de Estado. A ministra também falou que é terminantemente contra a militares estarem na política, estarem ocupando os cargos civis. Ela também fez questão de diferenciar o motivo do Bolsonaro ser julgado pelo STF e não pela justiça militar. O motivo dele ser julgado pelo STF é porque ele cometeu crimes que não diz respeito necessariamente a crimes militares. Somente após ser julgado por essa tentativa de golpe e condenado é que ele será julgado pela justiça militar, como eu falei, por incitar as tropas à rebeldia, a golpe, a desrespeitar a hierarquia. Lembrando que a ministra, que se declara como feminista, assume a liderança do Superior Tribunal Militar num dos melhores momentos em que a justiça brasileira terá a oportunidade de fazer justiça de fato contra o Bolsonaro e todos os seus aliados que tramaram dar um golpe no Brasil. E não para por aí não, viu? As notícias boas continuam. O Conselho Nacional de Direitos Humanos denunciou o Bolsonaro ao Ministério Público Federal pelaquela fala dele extremamente reprovável, que ele falou que todas as mulheres petistas eram feias e imíveis. E só para encerrar a sessão de notícias boas, essa deputada aqui, a Silva Uaipan, que é a Índia do Bolsonaro, acaba de perder o seu mandato. Ela já foi cassada na Justiça Eleitoral do estado dela, que aguardaria recurso na Justiça Federal, por isso que ela ainda exercia o cargo de deputada, mas agora ela perdeu por completo o cargo dela de deputada por uma decisão do STF, que tirou o cargo dela e de mais 7 deputados, baseado no novo entendimento da sobra eleitoral. Resumindo, meus amigos, foram 6 deputados federais da direita e da extrema-direita que perderam seus mandatos. Em compensação, 3 deputados da esquerda assumirão no lugar desses deputados cassados.